Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí mais um vídeo aí, aprender da palavra do Senhor, né? E fazer uma pequena oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho na sua santa presença em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradecer por mais um dia bendito que o Senhor nos concede, por todas as bênçãos espirituais e terrenas que o Senhor tem nos dado, a mim e aos meus irmãos, e que o Senhor use do seu Santo Espírito para nos dar esclarecimento da sua palavra, segundo o mover do seu Espírito, e nos esvazie do nosso intelecto humano e nos encha da sabedoria do seu Espírito Santo, para a tua honra, tua glória, teu poder para todos sempre, na minha vida, na vida dos meus irmãos em Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos... Aqui eu quero falar de como ter mais intimidade com o Senhor, né? Com Deus. E eu vou ler um trechinho aqui, tá? De João, que diz assim, ó, Evangelho de João, tá? Bem no começo, tá no comecinho, ó, primeiro versículo. No princípio era o verbo, vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Contra ela houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí já está falando aqui de João Batista, que preparou o caminho para Jesus vir, tá? Era só esse ponto aqui. Aí eu vou emendar com outra palavra. Como se fala? Com outras cartas, com outros livros, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui já tá dando uma dica que para ter intimidade com Deus, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então quer dizer que hoje nós temos Deus e Cristo em espírito. E ele nos guia para ter intimidade com ele por meio da oração e da leitura da palavra. Porque a palavra é Cristo, porque Cristo era o verbo é a palavra. Então já dá a primeira dica aí. Então como se tem mais intimidade com Deus? Na leitura da Bíblia. E aí você vai aprender até como orar segundo a vontade de Deus. Porque tem um versículo que diz que a gente não sabe como orar como convém. Mas o Espírito, com gemidos inexprimíveis, nos ensina a orar, conforme a vontade do Pai. Porque a gente só costuma, irmãos, agradecer quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas são difíceis, isso daí também é uma forma de bênção. As pessoas não enxergam assim. Por quê? Porque pelas dificuldades a gente aprende lições e aprende, a fé se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lembra que Paulo fala? Porque quando a gente tem lutas, tem tribulações, é aí que a nossa fé é provada. Aí é que Deus quer testar a nossa fé e nosso coração. Porque Deus nos prova, irmãos. Isso daí está na Bíblia, tá? Então, muitos frequentam igrejas, templos religiosos, atrás das bênçãos, não do Deus da bênção. Então, a gente tem que querer o Deus da bênção. Aí tem aquele louvor, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu adoro, não pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Então eu adoro porque ele é Deus. Fazendo ou não fazendo, eu vou adorar. Quando a doença vier, ele curando ou não curando, aí ele prova. Se ele não curar, e se você orar e ele não fizer, você vai continuar adorando como Deus? Então, aí é a prova, entendeu? E muitos não entendem isso. Aí eles querem só... E aí, aí busca Deus quando está a situação difícil, vai ter que buscar Deus o tempo todo, até quando a situação está boa. E quando não agradecer só quando a situação está boa, e agradecer nas dificuldades. Porque na fraqueza a gente se fortalece, entendeu? Aí vem o estímulo, vem a força pela palavra, entendeu? A palavra te fortalece, te dá ânimo, te dá disposição, te dá força. Mas ela também te repreende, ela também te chama atenção para os seus erros, para os nossos erros, né? Então, aqui já fala, né, para você ter intimidade com o Senhor, na leitura, porque assim, de novo, né, não, a pessoa pega o subsídio e fala quando a gente chama a atenção de algum irmão ou repreende, como já fizeram comigo e eu aceitei, e eu olhei e vi que eu estava errado e tentei me corrigir, mas a maioria não gosta disso, de ser confrontado pela palavra de Deus, porque
como diz, ela veio para consolar, para confortar, para nos dar ânimo, para nos abençoar, mas ela veio também para nos confrontar, para nos repreender, para nos admoestar. E essa parte é que muitos não gostam, né? Então você tem que adorar a Deus em todas as circunstâncias. Quando ele diz lá que Deus repreende o filho que ama, e aquele que não é repreendido pelo pai não é filho legítimo, né? Isso diz nas escrituras, tá? Não sou eu que digo. Então, como que achar onde que está Deus? Aí eu vou começar lendo aqui um versículo, tá, para vocês compreenderem. E eu vou emendando um com o outro para vocês entenderem onde está Deus. Vamos ver aqui onde está Deus. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tava aqui. Ah, tá, achei. Tá, onde está Deus? Então vamos, onde que eu vou? Se você estiver à disposição de abrir a Bíblia aí, muitos eu sei que não vou ter no momento, tá? E depois confiram na sua Bíblia se essa nossa bate-papo, se esse nosso estudo aqui tá de acordo com o que eu tô falando aqui. Depois vocês procuram na Bíblia, tá? Aqui, ó, vamos lá. Em Atenas, Paulo está em Atenas. Isso aqui eu tô no livro de Atos, tá? Aqui Atos, página 17. Por que eu falo página? A gente costuma falar capítulo, né? Mas muitos não estão familiarizados. Então procure página 17, capítulo 17. Eu estou no versículo 16, onde está escrito em Atenas. Procure aí na sua Bíblia, em Atenas. Tá? Aí tá assim, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue aos ídolos, de sorte que disputavam nas sinagogas com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos e epicúreos e estoico contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Está se referindo ao Paulo, tá? Porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areopago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Doutrina é ensino, tá? Para quem não está familiarizado com os termos bíblicos, tá? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de ouvir alguma novidade. Sempre quando tinha alguma novidade, eles gostavam de ouvir, né? E isso daqui era uma delas, porque Paulo estava pregando uma coisa que eles não conheciam. Aí, vamos lá. E estando Paulo no meio do Areopago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejam um tanto supersticiosos. Aqui a palavra supersticiosa, em cada tradução de Bíblia, né, que tem, para quem não sabe, tem a tradução revista e corrigida fiel do João Ferreira de Almeida, a tradução fiel, revista que é a minha, né? Eu acho que essa aqui é a minha, ó, aqui. Então, né? Deixa eu ver. Essa revista é corrigida, E tem a outra versão NVI, que é a versão NVI, que é a nova versão, que significa NVI, nova versão internacional. E a NVT, que é a nova versão transformadora. Tá? Então cada uma delas vai estar assim. Aqui o Paulo falou que veja um tanto supersticiosos, outras Bíblias vai estar um tanto religiosos, tá? Porque o certo é religioso, porque ele estava falando
de religião ali, mas alguns traduzem superstição, mas algumas Bíblias tá no original que é religião, tá? Porque passando eu vendo os vossos santuários cheio também um altar em que estava escrito aos Deus desconhecido. Esse pois que vos orais não o conhecendo é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que no mundo há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita, olha aí, ó, não habita, pode pegar sua Bíblia aí, não habita em templos feitos por mãos humanas, aí, ó, tá vendo? E agora? Aí os templos aí religiosos, que chamam de igreja, né, não habita em templos, vou continuar para vocês verem o contexto, tá? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não estivesse longe de cada um de nós. Aí, ó, ainda que não estivesse longe. Então, aquele vídeo que eu fiz lá, para quem acompanhou, né? Tá mais perto do que você imagina. E você tá procurando nos lugares errados e não tá achando. Porque ele não tá longe. Mas vocês estão procurando em todos os lugares. E tá indo e tá tentando. E acha que tá lá. Alguns até sente, fala, ah, não, Deus tá aqui. Tá, será que tá mesmo? Ele já falou aqui. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, tá? Ele tá aqui na palavra, não sou eu que tô falando, hein? Então, confira aí na sua Bíblia, você fala que não sou eu que tô falando. Aqui, ó, prosseguindo, né? Não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas diziam, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra, ou esculpido por artifício de imaginação dos homens. Aí, ó. Aí fazem santos, fazem escultura e chamam de deuses. Né? Esses daí. Não, esse daí não é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Entendeu? É o invisível. Deus, ninguém vê com os olhos nus. Entendeu? Isso é fé. Aí eu vou terminar aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Aí, há de julgar o mundo, né? Ele vai vir com o julgamento agora. Jesus veio para morrer na cruz a primeira vez. Na segunda ele vai vir para julgar as nações, tá? Julgar, e aí a palavra julgamento quer dizer, irmãos, tanto o julgamento é para os santos e para os perdidos, mas assim, quando ele fala julgamento, os santos não são condenados, não são julgados. Ele fala que o juízo de Deus é justo para tanto os santos quanto o perdido, entendeu? É nesse sentido, que o juízo de Deus é justo. Por meio do homem que destinou e disse, deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Isso aí, Jesus que ele está falando, tá? Aqui Paulo está falando de Deus e está falando, esse é o homem que foi destinado e Deus enviou para e que foi ressuscitado dentre os mortos, tá? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele e creram, entre os quais foi Dionísio, Areopágita e uma mulher de nome Damaris, e com eles outros. Então aqui ponto, tá? Aqui já terminei essa parte, tá? Para você entender.
Então, como você tem intimidade com Deus? Por isso que eu volto a falar, na palavra. Não é indo em templo religioso. Lógico que Deus visita os templos religiosos. Por quê? Porque se ele habita dentro de cada crente, e o crente é o santuário de Deus hoje, o crente está lá nesse templo. Ele ainda não percebeu. Muitos não leem as escrituras, não tem conhecimento e acha que ele está buscando Deus lá, mas Deus está dentro dele já. Se ele creu na obra de Cristo na cruz, que Cristo veio, é ungido de Deus, se fez carne, né? Que a gente leu no começo, o Verbo era Deus, né? E estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Então, ele se esvaziou da sua divindade, veio para cumprir a missão dele, que era morrer por nossos pecados, se entregou a si mesmo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, derramou seu sangue e pelo seu sangue somos purificados. E ele veio em carne, tá? O verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós, certo? Então, quem crê que ele veio em carne é de Deus. Quem crê que Cristo ressuscitou em carne e ossos é de Deus. Lá em João, nas cartas de João, fala isso. Todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne, não é de Deus. Então, se você confessa que Cristo veio em carne, não no espírito, não no corpo etéreo, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ele falou para os discípulos, porque os discípulos viram na época, né? Nós não vemos, mas nós cremos, então nós somos bem-aventurados, entendeu? Então, porque ele está em espírito aqui, mas ele não veio em espírito, ele veio em carne. Então, a gente crê nisso por fé, porque os apóstolos e os profetas disseram e eles foram inspirados. Aí é onde muito fala, não acredito na Bíblia, na palavra de Deus, porque foi escrita por homem. Mas Deus é onisciente. Lembre-se que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, e está em cada um do que crê, dentro de cada um. Então ele enxerga dentro de cada um. Então ele escolheu homens que ele enxergou dentro de cada um e sabia que esses homens iam ser capacitados por ele para escrever o evangelho. Então Deus escolheu a dedos, porque ele sabe quem ia crer e quem não ia. Deus é onisciente. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Então ele não vai pegar um homem comum que não crê ou que para escrever a palavra dele, sendo que o homem, ele sabia que o homem ia distorcer a palavra. Não faz sentido isso, entendeu? Então, é inspirado pelo Espírito Santo, esses homens que escreveu a Bíblia. Então, nós cremos nisso por fé. Ou você crê ou você não crê. Aí a fé move também você crer nisso. E você crê que Jesus veio em carne. Não é só crer, assim, falar assim. Muita gente vai na igreja e fala assim, Deus está comigo, eu creio, né? E peça as coisas por Deus, como ele é um gênio da lâmpada, você ali diz, eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu preciso de um emprego, eu preciso... Tudo bem, é louvável você pedir um emprego quando você está desempregado, você pedir meio que Deus mova um meio de sustento para você, para sua família, isso sim, e ele vai te dar. Agora, quando você está com o coração nas riquezas, em carro, você já trabalhar e você vai orar, vai pedir carro, casa, coisa, aí seu coração está nisso, você quer as bênçãos de Deus, você não quer o Deus da bênção. Entendeu? Você está buscando quem? O Deus da bênção ou a bênção de Deus? Entendeu? Tá vendo? Então é sério isso, porque as pessoas nas igrejas estimulam você a buscar só as bênçãos de Deus, não os Deus da bênção. Aí você pega um religioso, você fala assim para ele, já aconteceu comigo isso aí, irmãos. Aí você critica um pastor que ele está pregando coisa errada, critica o sistema religioso, né? Aí a pessoa fica furiosa. Não, aqui na minha igreja ninguém pode falar. Primeiro, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus. Primeiro ponto. Não, a minha igreja tal, isso. A pessoa fica brava. O meu pastor é bênção, é isso, é aquilo. Ele é maravilhoso, você está falando coisa, tal. Primeiro, você já está adorando o homem. E Deus está lá, adorar é somente o seu Deus. Entendeu? Você pode gostar de homem, você pode falar que a pessoa é uma bênção, sim, mas você não pode ser exagerado assim. Aí você pega uma pessoa que critica o evangelho e critica Cristo, aí ninguém fica nervoso. Você vê a diferença? E quer dizer, você deveria ficar nervoso quando critica o seu Senhor, quando critica a sã doutrina, quando critica a Bíblia. Agora vai defender homens? Tá vendo? Tá vendo como a diferença como é? Entendeu? Aí vamos partir para outro ponto, gente. Então a intimidade parte da leitura da Bíblia. É lógico que se você crê que Jesus é em carne, morreu, ressuscitou, pagou os seus pecados, você está salvo, você está selado.
Mas, se você não for para a Bíblia, você tá salvo. Quando você morrer, você vai para o céu. Só que aí há uma diferença, que se você não vai para a Bíblia, você pode estar salvo. Mas você vai sofrer aqui, você vai ser enganado pelos falsos profetas, você não vai ter entendimento, não vai saber o que Deus quer para sua vida. Porque quando você chegar no céu, você não vai ter muito galardão, que é a recompensa que Deus dá para aqueles que andaram nos seus caminhos, entendeu? Por quê? Porque você não mandou muito material para lá. Aí quando você chega lá, eu tô dando um exemplo, tá? Tô desenhando só um. Você chega lá no céu, aí você. Todo mundo vai estar num lugar. Tô dando um exemplo, não tô falando que é isso, tá? Tô só fazendo uma. Como que chama aqui? Uma analogia, tá? Aí todo mundo vai estar nas suas casas bem bonitinha, tá lá bem estruturada, coberta de ouro e tal, e você vai ter o barraquinho. Aí você vai, não, mas eu vim pra cá pra isso? Mas peraí, isso aí eu tinha na terra. Peraí, aí o senhor vai falar, mas é o que deu pra fazer com o material que você mandou pra cá, entendeu? Você não mandou muito material, entendeu? Porque lá na Bíblia mesmo fala que cada coisa que a gente faz por meio do nosso corpo aqui na terra, se for boa aos olhos de Deus, é juntar tesouro no céu. Então você já está juntando tesouro no céu. Agora, se você não faz nada, né? Você acha assim, é só crer, pronto, e eu posso viver do jeito que eu quero. Cristo já pagou meu pecado na cruz, pronto. Aí você vai sofrer aqui na terra. Você vai sofrer, vai ser enganado, vai ser roubado, você vai, por isso que muitos ficam aí, não que um cristão não fique doente, tá? Mas você vai ser mais guardado por Deus quando você tem intimidade maior com Ele. Você vê aí, ó, muitos perde a vida cedo, né? Não estou falando que um cristão genuíno não pode perder a vida cedo, que só Deus sabe o tempo de cada um. Mas eu estou falando, quanto mais você estiver próximo de Deus, lembre dos Salmos. Tem Salmos 91, tem um 41, tem o 42, 44, tem vários salmos lá que fala de Cristo, esse salmo, mas que é para nós, a gente pode tomar para nós também, tá? 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e contigo nada acontecerá. Não quer dizer que você vai passar na frente da bala voando lá e não vai te acontecer nada. Não é nesse sentido que tá dizendo que se você porventura tiver vir algum perigo para você ao seu encontro, não é que você vai de encontro ao perigo. Aí Deus vai te proteger, vai te guardar. Isso já acontece com muitos cristãos e aconteceu já comigo, entendeu? De Deus me guardar, me dar livramento, entendeu, irmãos? Porque você está com intimidade, você está buscando a Deus. Deus, lá em Hebreus, a carta de Hebreus, procure lá na sua Bíblia depois, fala assim, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você não busca, como é que Deus vai te galardoar? Entendeu? Galardão é isso, é recompensa, tanto aqui na terra como no céu. Enquanto mais você tiver intimidade, mais quiser conhecer o Senhor, mais Ele vai te abençoar. A salvação você já tem, por crer na obra de Cristo, certo? Você vai para o céu. Mas aquele que não busca, que não tem intimidade, vai sofrer, vai acontecer coisa com ele não vai entender o porquê, ele vai ficar questionando, vai falar, não, eu não mereço, tal, eu não sei porque está acontecendo isso. Se não que tribulação não venha para os cristãos, mas o que vai acontecer com o cristão? Quando você tem intimidade com Deus, você vai entender, irmãos. Só um pouquinho, tá? Aí você vai entender o porquê daquilo que está acontecendo e vai saber lidar com aquilo e vai se fortalecer. Então aquilo não vai te abalar, que nem abala as outras demais pessoas, de um jeito que a pessoa tem depressão, alguns se matam e alguns que não se matam ficam o resto da vida se rastejando em depressão. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus para Ele te fortalecer, para Ele te mostrar, para Ele te dar superação sobre aquilo. Nós vamos perder coisas, nós vamos perder entes queridos, porque a morte veio, então não tem como. Um dia nós vamos morrer, se Deus não vier antes não arrebatar a sua igreja, né? Nós vamos morrer. Então, como lidar com as adversidades da vida? Como Deus pode te fortalecer? Tudo isso você vai aprender lendo a Bíblia. Se você não lê e não tiver essa intimidade, aí não tem como Deus como que eu falo? Te preparar, como Deus te capacitar, né? E fazer você entender e superar as adversidades da vida, porque as adversidades vêm para crente e para descrente. O sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Mas como que você vai lidar com as adversidades, com as tribulações, com as dificuldades? Se você estiver do lado de Deus, estiver em comunhão com Deus, estiver com intimidade com Deus, e intimidade com Deus é o que? É pessoal, cada um
tem sua relação pessoal com Deus de jeitos diferentes. Mas o fato é que você tem que ter intimidade com Deus. E só tem um jeito. Buscando na palavra, buscando em Cristo. Cristo hoje está aqui, ó, na Bíblia. Ele move a palavra para te fortalecer, entendeu? Por isso que a gente prega, porque para fortalecer outros. Mas você não pode viver só da pregação do seu líder religioso da sua igreja, ou viver dos que pregam no YouTube, ou de mim, ou de outros, entendeu? Você mesmo tem que buscar, porque Deus quer que cada um de nós vai buscar para ter a sua relação pessoal com o próprio Deus. Entendeu? Então você tem que ler a Bíblia ou ouvir. Hoje dá para você ouvir Bíblia em áudio, entendeu? Muitos não quer dispor de tempo. Você tem que dispor de tempo para o tempo com Deus. Então o ser humano ele quer buscar só coisa dessa terra. Paulo falou: se buscarmos coisas só dessa terra, somos os mais miseráveis se esperarmos só nessa vida. Então, pensar e meditar na palavra de dia e de noite, diz os Salmos. Buscais, Jesus falou as coisas lá do alto. Porque se vocês buscais as coisas só da terra, aí vocês vão ter prazeres mundando, vão ter momentos de alegria, vão, mas quando vier as tribulações, quando vier as lutas, vocês não vão suportar, vocês vão cair, vocês vão sofrer, vocês vão entrar em depressão, não vai sair, vai ser mais difícil de vocês sair daquilo, entendeu? A palavra de Deus, ela nos ajuda nesses momentos, ela nos fortalece, ela nos ensina onde estamos errando, nos repreende. Que é bom a gente ser repreendido pelo Pai, para a gente saber, senão como que a gente vai saber que a gente está errando? Entendeu? Se o Espírito Santo não guiar você pela palavra, não mostrar, ó, porque quando cada um, ó, hoje eu tô com a Bíblia aqui, aí eu pego, eu tô lendo ela aqui, aí ela como um espelho, então ela tá falando comigo, aí o outro irmão chega e fala assim: que Deus está falando de mim? Aí ele falou: não sei, eu sei o que ele está falando de mim. Aí você pega a Bíblia e dá pro irmão, aí ele vai ler, aí ele vai falar: ah, sim, ó, agora tá aqui, tá falando de mim. Então é uma relação pessoal sua com Deus, entendeu? Então cada um tem que ter a sua. Então não adianta nada você ficar orando e pedindo milagres de Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada e fosse resolver todos os seus problemas. Tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que Deus não vai fazer, irmãos. Entendeu? E você tem que compreender o porquê que ele não fez, o porquê que ele não vai fazer. Porque aí, como que você vai depositar uma fé em um Deus que você não sabe como ele age, por que ele age daquela forma? Porque muitos falam para mim assim: ah, eu não creio. Já ouvi de um ateu falando para mim assim: eu não creio nesse Deus que é aquele que vive fazendo bem, mas não crê na morte de Cristo na cruz, não vai ser salvo. E aquele que vive fazendo tudo de errado, só porque uma vez ele creu, depositou sua fé, ele é salvo. Que Deus é esse? Ele falou para mim. Aí, por quê? Porque ele não entende essas coisas aí, ele não entende, entendeu? A gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo só por fé na obra de Cristo da cruz. E aí aquele que realmente quer agradar a Deus e é grato por Deus ter dado seu filho, quando você entende a dimensão, pega você um filho seu, você daria para morrer por um gente que não presta, por um criminoso? Foi isso que Deus fez. Deus enviou o filho dele para morrer por mim e por você. Aí aonde que ninguém gosta de ouvir, mas é necessário, irmãos, ouvir essas coisas. Ó, Deus morreu por mim, que já menti, que já enganei, que já traí, certo? Quem nunca mentiu, quem nunca traiu, quem nunca enganou. Aí quando a pessoa fala que não faz isso, ela está se achando melhor que os outros. Então, ela não está reconhecendo que ela é pecadora. Então ela acha que ela não é pecadora. Aí faz igual aquele religioso lá, fariseu, batendo no peito: eu dou o dízimo, eu vou no templo, eu faço isso, eu jejuo, eu faço tudo isso, Senhor. Eu não sou igual esse publicano aí, que publicano naquela época era o cobrador de impostos, e eles eram mal vistos. Aí aquele publicano, não ousando levantar os olhos ao céu, chegou e falou, orou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre miserável pecador. Quem saiu justificado, disse Jesus, o publicano, e o religioso não. Por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha diante dos pés do Senhor será exaltado. Ou seja, aquele religioso estava se exaltando, ele estava se achando com uma capa de santidade. Tire a capa de santidade, porque Deus nos vê como santo porque a gente crê na obra de Cristo na cruz. Não por nossas obras, não por nossas obras de justiça. Aí é onde que muitos não concordam. Fala assim: graça é favor imerecido. Por que graça é favor imerecido? Quando você vai na Bíblia e entende isso, é que nós éramos pecadores e Deus, por misericórdia, deu seu Filho amado para morrer no nosso lugar e ele pagou o nosso pecado. Então nós éramos pecadores.
Então nós não merecíamos. Então hoje nós somos merecedores não pelas nossas obras de justiça, nós somos merecedores porque nós cremos na obra de justiça que Cristo fez na cruz por nós, entendeu? Nesse sentido. Aí eu sei que ainda vai ter dúvidas e muita gente ainda pode não concordar com isso, mas está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando, eu vou ler para vocês entenderem lá na frente, tá? Então é isso, ó. A intimidade está na busca de Deus e você achar onde ele está. Se você creu na obra de Cristo na cruz, se você tem certeza disso, você creu que Jesus veio em carne e ossos, que morreu, derramou seu sangue para nos purificar do nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia em carne e ossos, você já está selado, você está salvo, certo? Só que agora você precisa ter intimidade com ele. Ele quer buscar, lembre-se que em Apocalipse fala isso. Eu tenho certeza que vocês, irmãos, já ouviram isso na igreja. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Ele é educado, ele bate, ele não arromba que nem Satanás. Satanás arromba, ele mete o pé na porta e entra na sua vida, se você deixar a brecha. Ele não, ele só entra se você convidar ele para entrar. Então ele está falando, abre a porta do seu coração. E ele está buscando comunhão individual com cada um. Porque o testemunho da igreja nos dias de hoje está falhando no conjunto. Entendeu? Porque ele lá fala em Apocalipse de Laodiceia, né? Entendeu? Que nem é quente nem fria, que é morna, por isso ele está a ponto de vomitar da boca dele. Leia lá na sua Bíblia, tá lá, tá? Não que todos que fazem parte de Laodiceia estão no mesmo patamar de morno. É que ele quer dizer no conjunto. Todos nós estamos no conjunto de Laodiceia. Só que individualmente tem alguns que tá como Filadélfia, porque Filadélfia só é elogiado e Laodiceia é morna, então ele tá pode vomitar. Então, por isso que ele bate a porta e procura comunhão individual, para ter intimidade, para poder você andar nos caminhos do Senhor, buscando ele, andando, obedecendo a sua palavra. A gente hoje não obedece a lei do Antigo Testamento, a gente obedece a nova aliança, que depois que Cristo morreu, a gente obedece os ensinos dos apóstolos do profeta, que é para a igreja, entendeu? Então é isso, irmãos. Então vou ler aqui a última parte para vocês aqui entender, ó, a carta aos Efésios, tá? Aí, ó, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, tá vendo? Depois que você depositou, é o que eu falei, a sua fé em Cristo Jesus, Deus já te abençoou, você já é um abençoado. Então ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E te fez assentar em espírito junto com Cristo lá nos lugares. Nós estamos aqui só de passagem, nós estamos aqui para aprender, para pôr em prática o que Deus nos ensina, tá? Para quando chegar lá, nós temos a coroa da vida e receber os galardão, entendeu? Lógico que a gente não faz por interesse para receber. Eu não faço nada para receber galardão, mas isso não quer dizer que eu não vá receber. Eu faço de todo o coração porque eu tenho amor das almas e porque eu tenho amor a Deus. E Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É acima de todas as coisas. Acima até do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Nós devemos amar nossos entes queridos. Jesus fala, amar o nosso próximo e amar, honrar e amar nossos pais, certo? Mas não acima dele. Porque ele mesmo, Jesus mesmo falou, sendo ele Deus, que é assim, quem amar mais o seu pai ou a sua mãe ou o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Tá em João isso, pode verificar no Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, tá tudo lá, tá? Entendo. Aí, ó, aqui, ó, nós somos já abençoados, tá? Pela fé na obra de Cristo na cruz, com todas as bênçãos espirituais, ó. Em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. Cada Bíblia está de um jeito, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, ó, sempre por meio de Jesus Cristo, já está falando, não é de nós, por meio de Cristo, por meio da fé do que ele fez, tá? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, que é Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, olha lá, redenção pelo seu sangue, de Cristo,
Ele derramou na cruz a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvir, a palavra da verdade e o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou a garantia, de nossa herança para redenção da possessão, posse, Deus já tomou posse, adquirida para o louvor da sua glória. Tá, então, quer dizer que você creu na obra de Cristo da cruz, pronto, você foi selado. Você é de Deus, você é posse de Deus, ou seja, você não é de você mesmo mais. Sinto lhe informar, você não é mais seu dono. Seu dono é Deus, é Cristo, entendeu? Então você tem que andar na direção dele, guiado por ele. Como você vai ser guiado por ele? Aí você precisa ir para a Bíblia, para saber qual a vontade dele para sua vida, entendeu? Ou para nossa vida, entendeu? Para ter intimidade com ele, para ele te guiar, entendeu? Aí você não é salvo pelo tanto que você conhece da Bíblia ou da palavra do Senhor. Tem uns que vai conhecer mais, outros menos, mas você é salvo pela fé em Cristo, única e exclusivamente porque ele fez na cruz. Mas você, aí sim, depois de salvo, você vai ter que, ele quer ter intimidade com seus filhos. Entendeu? O pai não tem intimidade com seu filho? Então, como você não vai ter intimidade? Aí vai ser filho ilegítimo ou pai ilegítimo. Porque é o pai, como que fala aquela palavra lá? É pai... eu esqueci o nome, irmãos. Depois me recordo, né? Mas é isso, é um pai... É um pai relapso, um filho relapso. Entendeu? Tem que ter intimidade entre pai e filho. E ele quer ter intimidade, ele quer te mostrar o caminho da verdade. Ele quer não deixar você ser enganado pelos lobos devoradores, pelos comedores de gordura, né? Que tomam o dinheirinho das pessoas que ganham tão pouco, às vezes, falando que quanto mais dá, mais vai ter. Aí você vê todos esses líderes enriquecendo e você não está tendo mais. Aí está falando que você não está dando, diz o devorador está passando na tua casa. Não tem nada a ver, o devorador é gafanhoto, não tem nada a ver com o demônio que nem falam lá. Tá? Se você estudar a palavra, tá vendo os enganos? Por isso que eu saio das religiões. Mas não quer dizer, porque tem irmãos que estão dentro das denominações, que eles não estão salvos. Porque se ele estiver de coração, ele só está sendo enganado pelos líderes corruptos, né? E pelo fato de acreditar que Deus está lá na igreja. Deus está dentro de cada um. Deus não está lá na igreja, nas chamadas igrejas. Porque eu vou mostrar aqui o que é a igreja para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou para outro contexto. Eu não vou ler todo, porque senão o vídeo fica longo, tá? Oração a favor dos santos, exortação, unidade, vamos lá. A vida em Cristo. Ó, eu digo isto, testifico no Senhor que não andeis mais como andam os que no outro tempo eram gentios na vaidade da sua mente. Tá, não é isso aqui que eu queria não. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Espera aí. Tá. Armadura de crente, né? Apóstolo dos gentios. Aqui, vamos ver onde tá. Nós lemos aqui, né? Paramos aqui. A oração dos santos. Deixa eu ver se eu acho aqui. União dos judeus. Aqui, ó. Eu vou pro... Aqui, Efésios de 2 a 3, tá? Página de 2 a 3. União dos judeus e os gentios em Cristo, tá? Versículo 11, a partir do versículo 11, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne,
chamado incircunciso pelos que na carne se chamam circuncisão. Isso é o judeu, tá? É feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes esteve longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Olha, ele derrubou a lei dos mandamentos, tá? Que consistia em ordenança para criar para criar em si mesmo dos dois um povo só. Ou seja, todo que não é judeu é chamado gentil, tá? Então, quando você crê na obra de Cristo na cruz, aí você não é mais gentil, você passa a ser igreja de Deus. Eu vou chegar lá. Fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas, a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Olha, ó, morada de Deus e Espírito. Então, nós somos edifícios. Nós, não é um templo religioso. Eu vou mostrar isso aqui para você depois. Deixa eu ver se eu acho aqui. A vida de irmãos mortos, ofensas e pecados, principado de potestade, filhos desobedientes, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Fazendo a vontade de Deus, também. Deus riquíssimos em misericórdia, que nos amou, tá, pela graça. Aí, ó. Vou ler esse outro versículo agora, voltando um pouco para trás. Na mesma carta de Efésios, tá, de 2 a 3, eu tô agora voltando. Volta um pouco para trás. Aqui, de 2 a 3, eu tô... Nova vida em Cristo. Procura aí, nova vida em Cristo, partido... Aí, versículo 1. Aí, e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Eu estou regredindo, tá? Em que, no outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha, também, antes de crer em Cristo, nós éramos filhos da ira. Nós éramos fazer a nossa vontade. Entendeu? Tá falando aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, isso que eu falei lá atrás, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, preparados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, olha, tá vendo? Foi o que eu falei. Então, a gente faz obras depois de salvo, como gratidão a Deus, porque Ele
mandou o seu filho morrer na cruz para pagar o nosso pecado e por nos dar a vida eterna. Então aí nós se sentimos constrangidos em ajudar os irmãos, em ajudar os necessitados, em ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Então é Ele que vai guiar você a fazer as obras. Já estava preparada por Deus. Então Deus te elegeu antes de você nascer, antes da fundação do mundo. Ele já sabia que você ia crer. E Ele sabe quem não vai crer. Entendeu? Então Deus é onisciente, irmão. É o que eu estou falando aqui. Aí muitas pessoas não entendem isso aqui. Ó. Agora eu vou falar outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Onde está aqui? Deixa eu ver se eu acho para terminar. Encerrar aqui que já tá longo, né? Andando na luz. Tá. Sedes imitadores de Deus, filhos amados. Para mostrar para vocês aqui uma coisa. Tudo eu tô fazendo interligação com as outras cartas. Para vocês entenderem, tá? Aqui, conselhos aos filhos. Meu pai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Armadura do crente, não demais, irmãos, de toda a armadura que ficou formada, principalmente, deixa eu ver se eu acho, irmão. Armadura, mulheres são sujeitas a cabeça, marido, não é esse não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Sedes imitadores de Deus, filhos amados. Deixa eu ver se Cristo amou a sua igreja e se entregou por nós o próprio sacrifício agradável da purificação. Por favor, gente, deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu quero. Né? Deixa eu ver se está aqui Deus. Planejou. Porque agora fruto do Espírito, bondade, justiça, glória do Senhor. Tá, vou dar uma parada aqui, irmão, tá? Encerrar aqui, vou dar sequência, tá? São 2